Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim comentar com vocês e recomendar um monte de livros, porque hoje eu vim mostrar algumas das minhas melhores leituras de 2023. Esse é o vídeo de leituras excelentes que eu realizei em 2023. Bom, pessoal, abre aí o seu caderninho de livros desejados, pega uma caneta para anotar essas dicas, ou então abre a sua lista de desejos, né? Porque esse vídeo e o próximo vídeo aqui do canal são os vídeos que eu recomendo todas as minhas melhores leituras do ano de 2023. E eu sempre divido o vídeo de melhores leituras em dois. Um deles eu chamo de leituras excelentes, que é esse vídeo aqui, e o outro eu chamo de leituras favoritas do ano. Qual é a diferença entre eles? É meio difícil de explicar, mas basicamente na minha cabeça funciona desse jeito. Todos eles são leituras que eu amei, foram 5 estrelas, incríveis, mexeram com a minha cabeça e com o meu coração. A diferença é que os livros que eu vou mostrar no próximo vídeo, das leituras favoritas, são aquelas que, além de terem sido algumas das melhores do ano, também entraram para minha lista dos livros favoritos da vida. E, Nath, o que precisa um livro ter para entrar na sua lista dos favoritos da vida? Depende. Por isso que é um pouco subjetivo, um pouco não, totalmente subjetivo aqui o meu critério, tá? Mas todos esses que eu vou mencionar, se você curtiu a sinopse, se você gostou dos comentários que eu fiz aqui, vai ler, porque são livros que valem demais a pena a leitura. E antes de começar a recomendar os livros para vocês, não se esquece de deixar um joinha para mim, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, para não perder o vídeo dos favoritos do ano. Em breve também vai ter um vídeo aqui comentando um pouquinho sobre o canal esse ano, é importante que vocês assistam, tá? E pedir para vocês deixarem um comentário aí embaixo, vai comentando enquanto vê o vídeo. Se você já leu algum desses livros, se você gosta ou se você não gosta, deixa aí nos comentários que a gente vai conversando, tá? E se você quiser adquirir qualquer um desses que eu tô mencionando, ou qualquer livro, ou qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link, que eu sempre deixo no box de descrição. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso, e eu recebo uma pequena comissão pela venda. E muito obrigada a todo mundo que lembra de usar o link, que faz toda a diferença, gente. E aí os últimos recados são os seguintes: os livros que tiver vídeo aqui no canal, alguns tem vídeo específico para eles, eu vou deixar o link para eles no box de descrição. Alguns eu vou colocar também nos cards, mas os cards têm um limite. Então, caso você queira ver um comentário um pouco mais aprofundado do que o que eu vou fazer hoje, é só ir aí nos vídeos específicos. E, finalmente, eu vou mencionar esses livros não tem ordem específica. Eu acho que eu separei mais ou menos na ordem que eu li, mas não importa essa ordem que eu li, né? Mas o que eu quero dizer é que não estão, assim, do último pro primeiro que eu mais gostei. Tá aleatório aqui. Vamos a eles, então. O primeiro que eu quero indicar, principalmente para quem gosta de história, é o livro SPQR, Uma História da Roma Antiga, de Mary Beard, publicado pelo selo Crítica, da editora Planeta, e com tradução de Luiz Reyes Gil. Tem 560 páginas. A Mary Beard é uma autora inglesa, uma classicista que estuda Roma a fundo, e eu fiz essa leitura junto com o Clube de Leitura INEF, Clube de Leitura Isto Não é Filosofia. Em 2023 nós lemos livros todos ligados a Roma ou ao estoicismo de alguma forma. Então esse aqui é um livro de não ficção, mais especificamente de história, e está na minha lista dos 40 livros de não ficção para ler antes dos 40. E nesse livro a Mary Beard vai fazer uma história de Roma desde os princípios, desde a origem do vilarejo, que depois se torna a cidade de Roma, até o ano de 212 depois de Cristo, que já é ali meados do Império Romano. Ela não chega até os finalmente do Império Romano, mas ela faz esse recorte propositalmente. E o que eu achei mais valioso nesse livro é a forma que ela organizou e a honestidade intelectual que ela teve de explicar para os leitores, sejam eles especialistas ou leigos no assunto, a forma como a história é contada, a forma como a história é construída, porque a história ela é baseada em documentação, em fontes, que a gente chama fontes documentais. E ela é muito honesta quando, por exemplo, não existem fontes sobre um assunto.
ela não inventa alguma coisa ou ela não passa por cima. Ela fala, ó, sobre isso nós não temos fontes muito concretas. Então eu gostei muito desse livro, me fez ficar mais à vontade com a história de Roma, que é um assunto que eu pessoalmente não era muito próxima, não sou ainda, mas já me deu uma proximidade maior. E eu acho que é uma excelente porta de entrada para quem quer começar a ter uma ideia de como funcionou a República Romana, a monarquia romana antes disso e um pouco do Império Romano também. O segundo livro que eu quero exaltar aqui nesse vídeo é o Muito Longe de Casa, do Ismael Beá, pela Companhia de Bolso. A tradução é de Cecília Gianetti e nós lemos esse livro para o Piquenique Literário. Ele tem 256 páginas nessa edição de bolso, então ele é relativamente pequeno. Também é um livro de não ficção, mas dessa vez é um livro de memórias do próprio autor, Ismael Beá, que é um autor de Serra Leoa. E aqui ele vai narrar a infância dele durante a guerra que aconteceu em Serra Leoa, na época que ele era criança. Ó, ele nasceu em 1980, então eu acho que é no começo da década de 90 que ele tá narrando aqui. E é um relato muito pessoal, muito pungente. Aqui dá pra você sentir o cotidiano da guerra, o quanto isso não é romantizado, porque muitas vezes nós pensamos em guerra como os filmes retratam, como alguns livros também retratam, de uma forma mais heróica, de uma forma ligada a um sacrifício glorioso. Mas na verdade a guerra é horrível, né? Ela é sangrenta, ela é dolorosa, você perde pessoas queridas. E é sobre isso que ele vai falar nesse livro. Então não é um livro fácil, justamente porque o autor é muito habilidoso em colocar as impressões dele, as memórias dele daquela época, de forma vívida. Então, se você quiser ter contato com um autor de Serra Leoa, um relato real das memórias dele e ter uma noção da destruição que a guerra causa, esse é o livro para você. Vocês vão ver que nesse vídeo tem muitas releituras que eu fiz, mas eu não deixo de incluí-los nos vídeos de melhores leituras do ano, porque por mais que eu já tenha lido outras vezes, eu acho que é sempre uma indicação válida. Afinal de contas, quem vem ver esse tipo de vídeo quer pegar dicas, né? Então eu vou dar dicas que talvez eu já tenha dado em outro vídeo, mas tá tudo certo. E o que eu vou mostrar agora é um deles, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, pela editora Companhia das Letras. Esse realmente é bem pequenininho, até no tamanho assim, ó, para comparar. Esse que eu mostrei anteriormente é da Companhia de Bolso. Esse é o livro do Ailton Krenak. Ele é menor ainda do que o da Companhia de Bolso, e ele é mais fininho, ele tem 86 páginas, mas é um livro de explodir a cabeça. O Ailton Krenak é um autor indígena da etnia Krenak, de Minas Gerais. Esse eu reli para um clube de leitura que eu fiz com as minhas alunas na escola. Aliás, vários dos livros desse clube de leitura com as minhas alunas estão neste vídeo, vocês verão. E a cada vez que eu releio os livros do Ailton Krenak, eu vejo mais coisas, mais nuances, mais provocações, porque esse é um livro de não ficção que reúne 3 palestras do Ailton Krenak, em que ele vai desenvolver alguns raciocínios, principalmente sobre quem é que tem direito de fazer parte do que se chama de humanidade e quem não tem. Então ele vai falar muito das pessoas excluídas desse conceito de humanidade, ou seja, pessoas que não são beneficiadas por esse conceito, né, que não têm os seus direitos plenos garantidos, e vai defender uma visão de mundo bastante indígena, para ser generalizante aqui, né? Mas bastante indígena no sentido de... Eu ia até falar a palavra propor, mas eu acho que propor é muito leve. No sentido de gritar a urgência da situação climática, ambiental que nós estamos vivendo, que também é uma situação econômica, né? Econômica, política, tudo vai se misturar. O meio ambiente sofre, os seres vivos sofrem, inclusive o ser humano, porque temos um sistema político-econômico que é extremamente exploratório e que vai esgotar as coisas até a última gota. Então o Ailton Krenak vai falar sobre tudo isso em 86 páginas, assim, de uma forma bem direta. Ele às vezes é um pouco circular nas ideias, mas eu acho que isso faz parte do tipo de pensamento não linear, ou seja, não ocidental, no qual ele está inserido, né, desde a infância. E é um livraço, vocês têm que ler esse livro.
Também adorei ler em 2023 Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin, pela editora Morro Branco. A tradução é de Essi Regina Candiani e esse livro também é pequeno, ele tem 160 páginas. Esse é de ficção. A Ursula K. Le Guin é uma autora estadunidense, muito voltada para ficção especulativa. Ela tem alguns livros de ficção científica bastante conhecidos. A Mão Esquerda da Escuridão talvez seja o mais famoso deles. E eu fiz essa leitura para o Piquenique Literário. É um livro que fala sobre colonização, sobre exploração também. Então ele conversa bastante com o livro do Ailton Krenak, que eu mencionei para vocês agora há pouco, mais de um ponto de vista ficcional. Teve muita gente que comparou um pouco com o enredo do Avatar, aquele filme Avatar, também do Pocahontas, né, desenho da Disney, que é os terráqueos vão colonizar um outro planeta. Nesse outro planeta, o meio ambiente é quase que intocado em termos de exploração econômica, e tem lá uns seres que os seres humanos consideram quase como animais, então eles consideram esses seres não inteligentes e passíveis de serem explorados também. Eles escravizam esses seres e começam a desbastar todo aquele ambiente que estava livre da ação humana. Mas esse é um livro que também aborda o ponto de vista desses seres que estão no outro planeta. Então a Ursula K. Le Guin, ela é muito boa em trazer pra gente pontos de vista diferentes dos que a gente está acostumado. Aqui você tem a visão do colonizador, mas para contrapor isso você tem a visão do nativo. E o que eu mais gostei nesse livro é que vai ter uma revolta dos nativos contra os colonizadores. E a Ursula Le Guin escreve muito bem. Teve gente lá no Piquenique Literário que achou que o livro não explica as coisas de um jeito muito fácil de entender, mas eu achei assim muito tranquilo. As coisas que a autora não explica de cara vão sendo explicadas ao longo da leitura, então segura a ansiedade e vai lendo que vai dar tudo certo. Livrão. Mais uma releitura para o Clube do Livro com as minhas alunas foi Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, pela editora Ática. Carolina Maria de Jesus, autora de Minas Gerais. Esse livro tem 160 páginas, também é de não ficção. Ele é um diário, é um formato de diário. Acho que vocês já conhecem o Quarto de Despejo, pelo menos de já ter ouvido falar alguma vez. É um livro que foi redescoberto não faz muitos anos. Redescoberto assim, no sentido de vir sendo divulgado novamente como um grande expoente da nossa literatura nacional. É um livro impressionante. A Carolina Maria de Jesus aqui narra o seu cotidiano na favela do Canindé, em São Paulo, tentando conseguir o mínimo para ela e para os seus filhos. E é um livro extremamente doloroso também, é uma experiência super imersiva. A Carolina Maria de Jesus, ela tem um dom literário, assim, um talento de fazer você entrar na pele dela quase, assim, entrar nos pensamentos dela, porque é um diário, então é muito íntimo, e vislumbrar minimamente a dor, o sofrimento que ela sente para tentar garantir o básico. Então tem esse soco no estômago, tem também momentos líricos muito bonitos aqui no livro. As passagens que eu mais gosto do Quarto de Despejo fazem um jogo entre o que é transcendente quase, então é a Carolina elogiando os raios do sol, o quanto eles são tépidos e o quanto ela tá feliz de poder ler e escrever. E aí logo em seguida vem um filho dela pedindo pão para comer, porque ele tá com fome. Então eu gosto desse contraste que ela faz muitas vezes aqui no livro entre o que é elevado e o que é mundano. A realidade chama ela o tempo todo. Ó, leitura obrigatória para quem é brasileiro ou para quem quer entender o Brasil. Mais uma releitura, Vamos Comprar um Poeta, de Afonso Cruz, pela editora Dublinense. Também li para o Clube de Leitura com as minhas alunas. Livro pequenininho, de novo, tem 96 páginas. O autor é português e esse é um livro de ficção, uma espécie de distopia, em que nós acompanhamos uma família, na verdade, uma sociedade, em que as coisas são totalmente quantificadas, tudo nessa sociedade é medido e é calculado com números, com quantidades. Não que esteja muito longe da nossa, mas aqui é exagerado, é para ser uma caricatura da nossa sociedade. Então alguém te dá um beijo, a pessoa não fala em beijo, ela fala que alguém depositou não sei quantos mililitros de saliva na sua bochecha, entendeu?
É nesse nível. E a gente acompanha uma família dentro dessa sociedade que decide comprar um poeta. Como assim comprar um poeta? Os artistas nessa sociedade são considerados uma espécie de bicho de estimação, porque a arte, ela não tem essa utilidade quantitativa em si. Claro que ela pode ser vendida, né? Ela pode ser um item de mercado, mas a função principal dela não tem a ver com dinheiro, tem a ver com expressão, tem a ver com outras coisas. E aí é mais ou menos isso que o livro quer discutir de um jeito literário. A gente vai ver esse poeta sendo tratado como um ser completamente estranho, esquisito, que fica vagando por aí pensando em poemas. E ele vai causar uma turbulência na casa dessa família. Uma família que antes não tinha contato com a arte e passa a ter porque comprou um poeta. Então, além de ser criativo, é um livro provocador, assim, ele é crítico, né? Ele traz reflexões que pra gente são bastante valiosas, e ele tem um bom humor que eu adoro encontrar em livros por aí. Adorei ler O Patriarcado do Salário, volume 1, de Silvia Federici, pela editora Boitempo. A tradução é da Essi Regina Candiani, e esse livro tem 208 páginas. É mais um dos 40 livros de não ficção para eu ler antes dos 40. E a autora é uma feminista italiana, caso vocês não tenham ouvido falar de Silvia Federici, ouçam, porque ela é uma pensadora muito interessante hoje em dia. Esse livro traz alguns ensaios, então são textos mais curtos que foram reunidos no livro. E esses ensaios têm um teor histórico-filosófico. A autora ela faz muitas reflexões sobre o marxismo, porque ela tem bases marxistas nas reflexões dela, bases materialistas, mas ao mesmo tempo ela tem críticas também ao Marx, né? A algumas proposições do Marx, ela considera que estão desatualizadas, o que faz sentido porque o Marx escreveu no século XIX. E ela tem um olhar muito específico para a situação das mulheres. Qual trabalho as mulheres exercem que sustenta o sistema capitalista e que não é visto, ou que propositalmente não é visto, né? Um trabalho não remunerado, um trabalho invisibilizado, e aqui ela está falando do trabalho doméstico, do trabalho de criação dos filhos, que é feito predominantemente por mulheres, não só hoje em dia, mas por muitos séculos. E ela vai jogando essas reflexões pra gente, você vai ficando até meio tonta quando vai lendo, porque ela tem uma base teórica bastante forte e vale muito a leitura. Tem vários outros livros da autora, alguns eu já li, os outros eu quero ler. Mesmo que a gente não concorde 100% com o que ela está dizendo, eu acho que é um texto que vale a leitura pelo peso que tem, pelas proposições que ela faz, né? Quando você lê um texto, você não é obrigado a concordar com tudo, mas ouvi-la falando sobre o assunto faz você pensar sobre isso. Mais um de caráter filosófico, publicado por uma autora, foi o livro Autodefesa, de Elsa Dorlan, Uma Filosofia da Violência, publicado pela editora Ubu e traduzido por Jamile Pinheiro Dias e Raquel Camargo. Esse é um pouquinho maior, ele tem 320 páginas, eu fiz um monte de anotações, como vocês podem ver. A autora é francesa e esse livro vai falar então sobre uma filosofia da violência. Ela vai analisar que grupos têm direito à autodefesa e que grupos não têm direito à autodefesa. Por exemplo, ela vai analisar, na época que a França tinha colônias, como é que as revoltas de pessoas escravizadas eram lidas e como é que as pessoas escravizadas eram punidas. Elas não têm o direito de se autodefender, do mesmo jeito que os colonos têm. Então, ela sempre vai fazer esse jogo do direito de autodefesa. E ela vai passar pelo movimento feminista inglês, pelos judeus no gueto, lá na época do Holocausto. Vai falar sobre os justiceiros nos Estados Unidos. Então, ela vai passeando por vários momentos históricos, sempre por esse viés da autodefesa. E eu achei um livro interessantíssimo, nunca tinha pensado nisso especificamente. Ele tem recortes que às vezes ficam muito localizados, mas eu adorei o livro. Eu acho que ele é outro que serve de início para você refletir sobre um monte de outras coisas e sobre a nossa própria realidade. Mais um de não ficção, mas que também é de poesia,
é o livro Sobre a Natureza das Coisas, do Lucrécio, pela editora Autêntica, com tradução de Rodrigo Tadeu Gonçalves. Esse tem 496 páginas, mas ele é uma edição bilíngue, então na prática ele tem metade disso, né? Ele tá metade em latim, metade em português. É mais um livro que eu li pro clube de leitura Isto Não é Filosofia, e é um poema didático-filosófico de um autor romano que vai apresentar pra gente os princípios epicuristas. O epicurismo é uma filosofia dos gregos, mas que o Lucrécio vai ser um dos principais divulgadores, porque esse texto dele foi um que sobreviveu quase que inteiro. Tem aqui lacunas do poema, mas assim, de um modo geral, ele sobreviveu muito bem. E eu gosto muito do epicurismo, é uma das minhas filosofias favoritas. Eu acho que eu nunca leria esse livro se não fosse o Clube INEF. E é um livro desafiador. Eu acho que os livros desafiadores, eles nos dão uma sensação muito boa quando a gente termina, né? Uma sensação de desafio cumprido, de ter escalado a montanha e chegado no topo, sabe? E esse livro me deu essa sensação. Então eu agradeço muito ao Vitor Lima, a Evelyn Lima, pela oportunidade de ler o Sobre a Natureza das Coisas, de me aprofundar um pouco mais na filosofia, de nos acompanharem na leitura, né? E também agradecer aos colegas que leram junto comigo, que as trocas sempre são muito importantes. E agora um livro não só de ficção, como um livro jovem adulto. É o Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green, pela editora Intrínseca. Tradução de Ana Rodrigues, tem 272 páginas. E também é um livro que eu li para o clube de leitura com as minhas alunas. Esse eu nunca tinha lido. Eu acho que essa foi talvez a única, ou uma das únicas não releituras no Clube do Livro com as minhas alunas. E eu indiquei esse livro pra gente ler no clube na intenção de ter algumas críticas em relação a ele, porque os outros livros que eu indiquei, eu tinha certeza que eram maravilhosos, porque eu já tinha lido. Esse aqui eu tinha vontade de ler, mas eu achei que eu encontraria alguns defeitos, assim, ou pelo menos algumas coisas que eu não ia gostar. Não foi o que aconteceu. Eu adorei Tartarugas Até Lá Embaixo. Nem sempre eu gosto de livros jovem adultos. Eu sinto que às vezes eles não conversam muito bem comigo. Mas esse aqui eu gostei muito, porque ele é a história de uma menina que tem transtorno obsessivo compulsivo, TOC. E ela tem esse pensamento totalmente espiralado, né? E o John Green descreve isso muito bem. Ele descobriu que ele também tem TOC, então ele tem essa capacidade de passar para o leitor a maneira que ele pensa, só que no ponto de vista de uma adolescente de 16 anos, eu acho. Mas aqui tem duas peculiaridades. Uma delas é que essa menina, ela não consegue entender muito bem quem ela é. Ela se vê como um ambiente em que as bactérias vivem. Então ela pensa nela mesma como se ela fosse um ambiente e não uma pessoa com um senso de eu, de ego. Isso eu já achei super interessante, eu nunca tinha pensado desse jeito, tipo, eu sou uma cidade para que as bactérias vivam. E para ela isso é super angustiante, ela fica pensando nisso o tempo todo. E outro ponto forte do livro, para mim, na minha opinião, é uma investigação em que essa adolescente vai se envolver, ela e a melhor amiga dela, que é quase que o oposto dela em termos de personalidade. Eu gostei dessa dinâmica também. Mas as duas vão tentar investigar o desaparecimento de um super milionário, porque elas conhecem o filho desse milionário. E então elas vão atrás de pistas, com isso elas vão desenvolvendo mais amizades. Eu adorei essa leitura, foi uma leitura relativamente leve no meu ano. Claro que ele traz temas muito pesados, né? O tema do transtorno obsessivo compulsivo, que deve ser um transtorno, não, pelo nome, né? Transtorno, já você sabe que é horrível de se vivenciar, de estar preso na própria cabeça. Mas a maneira que ele coloca tudo isso aqui humaniza a pessoa que tem isso, mostra o quanto o quanto os seres humanos são complexos mesmo. E além de tudo, eu achei que é um livro que traz essa diversão, esse entretenimento, para além das discussões. Tem um tantinho de filosofia aqui no meio também, vira e mexe, ele solta uma frase filosófica. Então, assim, eu caí do cavalo porque eu achei que eu ia ter algumas críticas e não tenho, sinceramente, gostei muito. Vou indicar também para vocês 10 lições sobre Nietzsche, do João Evangelista Tude de Melo Neto, pela editora Vozes. Essa coleçãozinha, 10 lições sobre, ela resume algumas coisas do pensamento de um determinado autor, e eu gostei bastante dessa versão sobre Nietzsche,
Nem todos os livros dessa coleção eu acho tão maravilhosos. Alguns são bons, alguns são excelentes, e esse daqui é um dos excelentes. Se você quiser começar a entender um pouco os termos que o Nietzsche usa, qual é o sentido da palavra que ele está usando, porque às vezes ele usa palavras só que com um significado específico. E esse livro nos ajuda a compreender pelo menos os termos mais básicos, mais fundamentais da obra do Nietzsche, para depois você mergulhar numa leitura dos livros dele mesmo. E eu li para indicar para os meus alunos do ensino médio, mas na verdade ele serve para pessoas de qualquer idade que tenham um pensamento abstrato, né? Então, acho que crianças muito pequenas não, mas adolescentes em diante, para uma introdução ao pensamento do Nietzsche, 10 lições sobre Nietzsche, da editora Vozes. Agora um de contos, de ficção, portanto, que eu li em 2023 e adorei, foi o livro Coração Azedo, de Jenny Zeng, pela Companhia das Letras. A tradução é da Ana Guadalupe e ele tem 334 páginas. Ele é um livro grandinho. Essa autora, Jenny Zeng, é chinesa e ela migrou para os Estados Unidos quando era criança, cerca de 5, 6 anos de idade. E esse livro reúne contos narrados do ponto de vista principalmente de meninas, crianças, de 9 a 12 anos, assim, cuja família imigrou da China para os Estados Unidos. E ela vai explorar esse universo dos imigrantes chineses, questionando a ideia do sonho americano, de liberdade, de enriquecimento. Então ela mostra o lado feio da imigração, sabe? A pobreza, a falta de acesso a serviços de um modo geral, né? Saúde, educação, a dificuldade com a língua, a maneira como esses imigrantes são tratados. E é um livro muito cru. Eu acho esse título super adequado, Coração Azedo, porque ele tem um azedume, que é esse incômodo que ele vai passando pra gente, e que eu acho que passa a mensagem que ela quer, não que ela tenha querido passar uma mensagem, mas ele passa esse clima que eu acho que ela quis construir no livro, de você vislumbrar também um pouco do que esses migrantes vivem e sofrem assim que migram para os Estados Unidos, naquele limbo entre pertencer àquele país e saber que nunca vai ser totalmente aceito ao mesmo tempo. Livro muito bom também. Vocês estão anotando, né? Vai na fé que são livros muito bons. Eu também reli um conto chamado Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Essa minha edição é da editora Record, José Olímpio, né? O selo José Olímpio da editora Record. A tradução é de Diogo Henriques e ele é pequenininho também em tamanho e ele tem 112 páginas, contando uma introdução escrita pela Márcia Tiburi e um pós-fácil escrito por Elaine R. Hedges. Mais um que eu li no clube de leitura com as minhas alunas, e essa foi acho que a terceira vez que eu li esse livro, esse conto, e dessa vez ele me pegou de jeito. Das outras vezes que eu li, eu achei um bom conto, um ótimo conto. Agora eu achei um conto genial. É a história de uma mulher que tá com algum tipo de transtorno mental também, e a gente não sabe muito bem qual é, mas ela é levada pelo marido dela e com o marido dela. Eles viajam para uma propriedade mais rural e você vê que é um pouco uma ideia de tirar férias da vida na cidade, porque isso pode estar perturbando essa mulher. Mas aos poucos você percebe que ela está sendo quase que internada, quase que isolada da sociedade para tentar se recuperar desse transtorno que ela está tendo. Só que ao mesmo tempo esse isolamento começa a aflorar nela alucinações. Ela começa a ter alguns delírios, mas o interessante são as nuances. O que está provocando esses delírios de fato? Será que estão cuidando dela ou será que estão contribuindo para que ela não se cure? Qual é a causa disso tudo que ela está sentindo, entende? Para mim, o brilhantismo do conto tá aí, nas coisas às vezes não ditas, mas que são mostradas aqui de uma forma muito bem feita. Mais uma releitura, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, pela editora Palas. Também curtinho, tem 116 páginas, ele é bem fininho. E eu reli para o clube de leitura com as minhas alunas também. É um livro de contos, de ficção. Conceição Evaristo é uma autora mineira, magnífica. E esse livro trata principalmente de personagens negras,
na maioria dos casos femininas também, mas que aborda um monte de assuntos ao mesmo tempo. Então, alguns temas recorrentes aqui são maternidade, o amor, né, os relacionamentos entre as pessoas, tem violência bastante também, e eu acho incrível como a Conceição Evaristo, primeiro como ela escreve, né, ela usa o termo escrevivência, que é mesclar, ou pelo menos digerir as vivências que ela teve e que ela tem, e colocar isso no papel na forma de ficção, e que é super bem escrito. Gente, que talento também com as palavras que essa mulher tem. Você vai se envolvendo nas histórias, elas são curtas, mas a Conceição, ela consegue, pra mim pelo menos, ela consegue fazer com que você já entre na história muito rápido. Até porque você não tem tempo de esperar muito pra entrar na história. Os contos são curtos, né? Então, pra mim, ela já me fisgava de cara, eu já entendi o que estava acontecendo ali na história, e ela sempre vinha com um final que me surpreendia. Pra mim, Conceição Evaristo é uma das maiores escritoras que a gente tem na literatura brasileira. É outra que é leitura obrigatória, por favor, leiam. Já pro finalzinho do ano, eu li Detalhe Menor, da autora Adânia Schibli, pela editora Todavia. A tradução é de Safa Jubran, e esse livro também é curto, tem 112 páginas. Eu adoro livro curto, gente. Eu gosto de livro curto, eu gosto de livro único, embora o último que eu tenho pra mostrar seja uma série, mas vocês viram que a maioria aqui é um livro único, né? Mas enfim, o Detalhe Menor é escrito pela Adânia Schibli, uma autora palestina, que inclusive teve um prêmio concedido e depois retirado pela Feira de Frankfurt, que é uma das maiores feiras literárias do mundo, por conta do genocídio que está acontecendo na Palestina. E a Feira de Frankfurt ficou do lado do Estado de Israel, que é o Estado que está cometendo o genocídio. E então eles tiraram essa homenagem que iam fazer para a autora palestina, por achar que isso podia dar algum tipo de, talvez, conflito político com Israel. Mas esse é um livro de ficção, em que nós acompanhamos dois tempos diferentes. Metade do livro conta a história de um soldado israelense, lá no começo do Estado de Israel. O Estado de Israel foi estabelecido em 1948, então é mais ou menos nessa época. E esse soldado tá nas fronteiras ali de Israel com o Egito, num deserto, junto com todo o seu contingente. Eles estão colonizando ali a região, né? E eles encontram um grupo de beduínos árabes se escondendo por ali ou vivendo suas vidas por ali, e eles capturam uma jovem palestina. Então essa é a primeira parte, e a segunda parte já é nos dias mais atuais, nos anos 2000 e pouco, e é uma mulher palestina que fica sabendo dessa história da beduína que foi capturada, e ela vai atrás de documentação para saber mais sobre isso, sobre esse caso, o que aconteceu com a moça, se teve alguma repercussão. Só que para ela ir atrás disso, ela precisa passar pelos postos de polícia de Israel. Ela não é uma cidadã israelense, ela é palestina. Então, você fica nessa tensão o tempo todo de ela sofrer algum tipo de violência, né, ou de desrespeito por não ser considerada cidadã e por estar indo atrás de uma história da colonização, basicamente. É um livro muito bom, ó. Uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Esse aqui foi um que talvez eu jogue pros favoritos um dia. Eu ainda tô digerindo a história, porque ela é muito forte, é muito bem escrita, e ela nos dá uma ideia também desse cotidiano na Palestina, no Estado de Israel, né? Do ponto de vista do povo palestino. Claro que aqui não é a situação que está acontecendo agora, de 2023, 2024, mas é que esses ataques de agora, eles vêm sendo construídos há muitas décadas, né? Então a gente vai acompanhando essas décadas, basicamente, ou pelo menos uma parte delas. E a minha última recomendação aqui neste vídeo de leituras excelentes é a trilogia Terra Partida, que eu estou representando aqui pelo volume 1, A Quinta Estação, da autora N.K. Jemisin, publicada pela editora Morro Branco, e a tradução é de Aline Storto Pereira. Os livros têm 500 e algumas páginas, eles se chamam A Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra. Essa é uma autora estadunidense, vencedora do Prêmio Hugo, que é um dos prêmios mais prestigiosos
de ficção especulativa. E esse livro é quase que um misto entre fantasia e ficção científica, na minha opinião. E ele me surpreendeu muito, a trilogia inteira, né? Me surpreendeu muito pelo nível de criatividade da autora. A história fala sobre um planeta em que a Terra se mexe muito o tempo todo, em termos de atividade sísmica mesmo. E existem civilizações que se constroem, né, na superfície desse planeta, mas que periodicamente são destruídas pelos movimentos terrestres, por causa dessas catástrofes de terremotos, maremotos que acontecem ali naquele planeta. Mas o mais interessante aqui é que existe um grupo de pessoas que se chamam orogenes, que são capazes de controlar um pouco esses movimentos da Terra. Eles nascem com uma capacidade inata de ou minimizar esses tremores ou de maximizar esses tremores também. Por isso eles são considerados seres extremamente perigosos. E por isso eles são também marginalizados. A capital sente que precisa controlar essas pessoas e que pode usá-las como se fossem armas, caso elas sejam treinadas. Então é um universo muito bem construído pela autora. Você vai se envolvendo na história. Eu acho que é não só um enredo, mas ela constrói personagens imersivas. Você se sente dentro da história. E é um livro que não entrega tudo de bandeja para o leitor. Ele deixa a gente um pouco confuso. Aliás, a trilogia toda. Mas você sempre fica assim, será que eu tô entendendo o que tá acontecendo? Ou você fica afirmando, tipo, eu não estou entendendo muito bem o que tá acontecendo. Mas eu acho que é o propósito da autora. E vale muito a leitura, aproveitem. Esse aqui está na minha lista de 40 livros de ficção para ler antes dos 40 anos. Se você quer ver essas listas, eu deixei nos cards, né? Vou deixar também no box de descrição do vídeo. Eu adoro vídeo de lista, por isso que eu sempre recomendo pra vocês. Então eu tenho esse projeto de ler 40 livros antes dos 40 anos. Só que eu fiz duas dessas listas. Eu fiz 40 livros de ficção pra ler antes dos 40 e 40 livros de não ficção também. E tô lendo. Eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês atualizando o meu projeto, porque já passou um ano que eu fiz essa lista. Certo, gente? Finalizamos as leituras excelentes de 2023. Fica aqui no canal, porque em breve, no próximo vídeo já, vai ser as leituras favoritas de 2023. Eu adoro fazer esses vídeos pra vocês, porque são só as melhores dicas. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada sempre por acompanharem o canal, por deixarem o joinha, por comprarem pelo link e por deixarem um comentário pra mim. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!